Olá pessoal, vamos agora resolver um algoritmo bem conhecido que é, dado o número natural n, número positivo, determinar se ele é ou não um número primo, tá? Então, se você não lembra da definição do número primo, é bom você dar uma lida antes, mas basicamente é o quê? Aquele número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Aqui estão um exemplos de números primos, tá? O único exemplo de número primo par é o 2. Por exemplo, o número 24 não é primo, por quê? Porque ele tem muitos divisores, né? Teria que ter só dois. Teria que ter só o primeiro e o último, né? Aquele mesmo. Se tiver qualquer um no intervalo aqui, significa que não é primo, tá? Então vamos lá, vamos iniciar o algoritmo com a entrada dos dados aqui e a declaração de variáveis, tá? Primeiramente a gente tem a variável n, né? Veja que nós temos que ler o número natural n. Então o natural é um número inteiro, o usuário vai digitar lá. Não vamos pensar aqui em tratamento de dados, tá? Para saber se ele digita um texto ou um número negativo. Tá? Eu vou precisar dessa variável aqui e de uma variável que vai sair iterando de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para procurar um divisor. Eu vou estar atrás de um divisor de n. Vou começar de 2, tá? Porque 1 eu já sei que divide. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Enquanto o d for... inicialmente, você pode pensar que é assim. Enquanto o d for menor que n. Né? Mas a gente vai melhorar isso aqui. Mas vamos lá. Vamos pensar do d. O d vai do 2 até o próprio n. Como o n a gente já sabe que divide, né? Então, n menos 1. Que a gente já sabe que o 1 e o próprio n já divide. Então, não preciso olhar eles, tá? Então, o que eu vou olhar aqui? Se n, resto da divisão de n por d for igual a zero, isso aqui significa, se o resto da divisão de n por d for zero, ou seja, isso aqui significa que d é um divisor de n. Por exemplo, se o n for 24 e o d for 4, então aqui vai dar zero. Por quê? 24, o resto da divisão de 24 por 4 dá resto zero. Né? Dá a parte inteira 6 e resto zero. Então significa o quê? Significa que não é primo. Então eu já poderia imprimir aqui, né? Ó, não é primo. Eu já poderia de repente dizer aqui, certo? Só que como eu já sei que não é primo, eu não preciso mais estar dentro do while. Não é isso? Eu não já tenho certeza que não é primo, já não vou imprimir aqui. Então como é que eu faço para que ele vá embora do while? Né? Que eu interrompa a execução. Eu uso a instrução aqui break, tá? E aqui lembrando que eu tenho que incrementar o contador, né? D começa de 2 e vai aumentar de 1 em 1. Vai ser 3, 4, 5, 6 até aqui. E aqui veja que eu coloquei até menor ou igual que n menos 1. Só que aqui a gente pode fazer melhor, né? Eu não preciso vir até aqui. Né? No caso do 24, veja que o maior divisor que ele tem, que não seja ele mesmo, né? É a metade dele. Então eu só preciso de até a metade, tá? Então, vou até a metade. E nem preciso ir até igual a metade, né? Porque igual a metade significaria que ele fosse, por exemplo, no caso de 25, só preciso olhar até 12, né? Porque 13 já iria ser maior, tá? Então, só preciso ir até aqui, quanto for menor que a metade dele, tá? No caso do 24, a metade seria 12, mas automaticamente já seria 2, já seria divisor dele, tá certo? Então, o que acontece aqui? Se eu encontrar um divisor, não é primo. O problema agora é aqui, ó. Eu sei encontrar que ele não é primo, mas como eu faço agora para saber que ele é primo? Para saber que ele é primo, ele teria que nunca ter entrado aqui nesse if, né? Porque quando ele entrar nesse if, significa que não é primo. Mas como é que eu faço para saber que ele vai executar isso aqui e nunca vai entrar aqui nesse if? Para esse tipo de coisa, e para qualquer algoritmo, qualquer tipo de problema cuja a saída seja sim, não, como esse exemplo aqui, é primo, não é primo, é legal você trabalhar com variável booleana, tá? E nesse caso aqui, aqui eu estou dizendo que não é primo, né? Se aqui eu estou dizendo que não é primo, é porque inicialmente ele é primo, tá? A gente vai fazer assim, considera que o número é primo até que se prove o contrário. Então ele é primo. Se chegar aqui, então quer dizer que não é primo, né? Ops. É primo igual a falso. Se chegou aqui, eu encontrei um divisor, então significa que não é primo, tá? Consequentemente, se eu nunca entrar nessa linha aqui, nesse if,
o E' continua sendo verdadeiro, essa variável, tá? E aí, agora a gente já tem como saber, né? Se é primo, você vai lá e imprime é primo, e se não, imprime que não é primo. Somente isso. Ok? Veja como fica bem mais simples agora, né? Agora o que acontece aqui, ó, é muito comum você fazer um algoritmo desse e esquecer de testar os casos, no caso aqui, os casos menores. Por exemplo, do jeito que está o algoritmo aqui, se eu testar com 0 em 1, porque 0 em 1 não é primo, né? Aqui são alguns testes para a gente fazer. Então, se eu for testar aqui com 0, ele vai dizer que é primo. Se eu testar com 1, também, né? Então, os números menores, 2 vai ser primo porque realmente é primo, né? Então, se o número for menor do que 2, ele não é primo, né? Então, para não correr esse risco da pessoa digitar o número 0 ou 1, né? Eu posso fazer um teste aqui, né? É primo aqui. Então, bota aqui, ó. Já no processamento mesmo, de repente. Se n for menor do que 2, é primo igual a falso. Bom, porque se o cara digitar 0 ou 1 está negativo, né? Obviamente, no negativo a gente não vai considerar. Mas aqui automaticamente vai ser falso, tá? Então, para não correr o risco desses casos aqui de teste, dava como verdadeiro. Tá? Então, automaticamente agora, 0 e 1 vai dar falso. E os demais, obviamente, já estão corretos, né? Então, vamos supor, o número 19 ele é primo. 19 é primo. Se você colocar aqui 111, não vai ser, porque o 3 divide. Tá? Então, agora, o algoritmo está correto. Você poderia testar, e é bom você testar o seu algoritmo com vários casos de teste para se certificar que está correto. Ok, pessoal? Então, até a próxima.